Bom dia! Hoje nós vamos iniciar um novo assunto, tá? Da disciplina de ciências. Nós vamos falar sobre a saúde e dentro desse tema a gente vai falar sobre a importância da vacinação, das vacinas, as atitudes que a gente tem que tomar para ter uma vida mais saudável e sobre as doenças transmissíveis, tá? As páginas do livro que vão ser utilizadas para falar do assunto é a página da página 88 até a página 97, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui tem nessas páginas, só que eu posso falar utilizando uma sequência diferente, mas tudo que eu tô falando tem no livro. E além disso, eu vou deixar esse assunto lá no Classroom junto com vídeo e atividade, tá? Falando de saúde, ter saúde ou estar saudável não é somente não estar doente. A saúde ela está relacionada com vários outros fatores, né, que influenciam no nosso corpo, na nossa mente e no convívio com as pessoas. Entre os cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde, né, a gente pode ver alguns exemplos que o livro nos propõe, que é ter uma alimentação variada e em quantidade adequada, cuidar da higiene do corpo, como lavar as mãos, que a gente vai ver a importância dessas atitudes, mas lá na frente em relação às doenças, tá? Dormir no mínimo 8 horas por dia, relacionar-se bem com as pessoas para cuidar da saúde mental, né? Ter momentos de lazer também, tanto com o corpo quanto com a mente. Prevenir e tratar doenças. Esse prevenir e tratar doenças é justamente a questão das vacinas que a gente vai ver mais para frente. Bem, na página 90 diz o seguinte, que mesmo com os cuidados que a gente tem, que foram esses cuidados citados anteriormente, por vezes é a questão do lazer, a questão de se alimentar bem, lavar as mãos, por mais que a gente tenha esses cuidados para manter a saúde do nosso corpo, né, a gente pode ficar doente. Muitas vezes, quando a gente adoece, a gente sente dor, cansaço, mal-estar. Sempre que esses sinais são conhecidos como sintomas, tá? Cada doença tem um sintoma diferente. Quando a gente sente algum desses sintomas, é importante pedir para o adulto que leve você ao médico, tá? Além da importância da consulta médica, a gente tem que destacar também a questão da vacina, né? Das vacinas que a gente tem que tomar, está em dia, tá? Por que isso? Porque as vacinas elas são importantes para evitar algumas doenças e também, além de evitar doenças, ela evita a gente de transmitir, caso a gente esteja doente, de transmitir essa doença para outras pessoas, tá? Nós vemos diariamente na TV, nos rádios, em cartazes das escolas e ônibus, campanhas de vacinação. Essas campanhas de vacinação mostram a vacina necessária para ser tomada, sendo que a vacina ela pode ser ingerida, né, por meio de gotas ou pode ser aplicada por meio de injeção, tá? Então, nessa campanha de vacinação, elas mostram as vacinas necessárias para serem tomadas, quem deve tomar, no caso a idade das pessoas e que doença ela previne, tá? Nós vamos ver alguns exemplos. Na página 96 do livro, ele traz um exemplo de uma campanha de vacinação, onde tem o cartaz contra a gripe, tá? Uma campanha de vacinação contra a gripe. Contra a gripe, seu escudo é a vacinação, tá? Eu vou ler aqui o que fala sobre isso, sobre a questão da vacinação, tá? A vacinação é a principal forma de prevenção de algumas doenças. As vacinas, elas estimulam o corpo a produzir defesas para alguns agentes que causam doenças. Ao longo da vida, devemos tomar algumas vacinas. Para isso, existe um calendário que organiza as vacinas que precisamos tomar. Após a infância, devemos continuar a nos vacinar para prevenir outras doenças e reforçar as vacinas já tomadas. Para isso, devemos ficar atentos às campanhas de vacinação que são lançadas pelo Ministério da Saúde
e manter a nossa caderneta de vacinação atualizada. Por isso que eu falei da importância de manter as vacinas atualizadas, porque o nosso corpo, ele produz as defesas, as defesas do nosso corpo são estimuladas por meio de algumas vacinas. Então é importante estar fazendo essa atualização da nossa caderneta. Todo mundo tem uma caderneta de vacinação. Então é importante lembrar de avisar o papai e a mamãe dessa questão da vacinação. Eu vou deixar um outro exemplo para vocês, que é da campanha do sarampo, que está até acontecendo agora, para vocês verem, tá? Agora que a gente viu a importância da vacinação, nós vamos falar sobre doenças transmissíveis. Bem, as doenças transmissíveis, elas podem ser transmitidas diretamente de uma pessoa para outra, ou pelo contato com a água, sólido, objetos ou ar-condicionados, ou ar contaminados. Ar condicionado, eu falei porque o ar contaminado, quando a gente está numa sala que tem ar condicionado, se o ar condicionado não estiver limpo de forma correta, ele pode transmitir a doença para as pessoas, tá? Essas doenças são provocadas por agentes como vírus, algumas bactérias ou alguns protozoários, que não podem ser vistos a olho nu. Em relação ao vírus, os vírus são agentes que parasitam células de seres vivos. Ao invadir uma célula, os vírus podem se reproduzir e provocar doenças, como a gripe. Fora das células, os vírus permanecem inativos e não se reproduzem. Por isso, muitos cientistas não consideram os vírus como seres vivos, tá? Na página 92 e 93, tem uma ilustração de uma menina que teve os sintomas da gripe. Ela foi levada pelo pai dela num posto de saúde. E no posto de saúde tem alguns cartazes, ó, como esse daqui. Aí tem a mesma parte da ilustração e tem outro cartaz. Eu vou ler para vocês as informações porque eles são doenças, né, que são relacionadas com o que a gente está estudando. Aí no cartaz diz assim: vacinação contra o sarampo. O sarampo, ele é uma doença comum na infância. Ele é provocado por um vírus e pode ser transmitido de uma pessoa para outra, geralmente por meio de gotículas de salivas lançadas no ar quando tossimos, espirramos, falamos ou respiramos. Seus sintomas são febre, tosse, irritação nos olhos, corrimento nasal e aparecimento de manchas vermelhas manchas avermelhadas no corpo. Uma forma de prevenir o sarampo é a vacinação. Outro exemplo que foi colocado aqui é a febre amarela. A febre amarela é uma doença causada por um vírus que é transmitido para as pessoas por meio da picada de um mosquito contaminado pelo vírus. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos, dores no corpo, pele e olhos amarelados, sangramento pelo corpo. A forma mais eficaz de se proteger dessa doença é a vacinação. Há uma diferença entre essas duas doenças. O sarampo é transmitido de uma pessoa para outra. No caso, algumas doenças podem ser transmitidas como o sarampo, de uma pessoa doente para uma pessoa saudável, diretamente pelo contato com o sangue ou com secreções do corpo, como a saliva, tá? Essa forma de transmissão de doença ela é chamada de transmissão direta, de uma pessoa doente para uma pessoa saudável, isso é a transmissão direta. O sarampo, a catapora e a poliomielite, como paralisia infantil, né, são exemplos de doenças que podem ocorrer por transmissão direta. Todas elas podem ser prevenidas por meio da vacinação. Olha aí a importância da vacinação. Já a febre amarela, ela é uma doença transmitida de um mosquito
da picada de um mosquito que ele está infectado com o vírus para a pessoa, tá? Ou seja, algumas doenças elas podem ser transmitidas para as pessoas por meio de alimentos, água, solo, objetos ou animais que apresentam agentes, né, causadores da doença. Essa forma de transmissão é chamada de transmissão indireta. A febre amarela, a dengue, a malária são exemplos de doenças transmitidas de forma indireta, porque o agente causador dessa doença, eles são transmitidos às pessoas por meio da picada do mosquito, tá? Essas doenças que são transmitidas de forma indireta, elas podem ser evitadas com as nossas atitudes, com os cuidados com o dia a dia, como lavar as mãos, cuidar do espaço que a gente vive para não deixar água acumulada. A dengue, por exemplo, ela é uma doença causada por vírus que é transmitida pelos seres humanos pela picada do mosquito Aedes aegypti. Alguns de seus sintomas são febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos. Em alguns casos, a dengue pode provocar a morte da pessoa. Para combater a dengue e outras doenças transmitidas por mosquito, como o Zika e a chikungunya, devemos evitar que ele se produza e se espalhe. A fêmea do mosquito, ela põe seus ovos em locais onde há acúmulo de água parada. Esses ovos dão origem a novos mosquitos, por isso a gente deve sempre ficar atento a objetos como plásticos, copos, tampas, latas, vasos, pneus, garrafas, dentre outras coisas que a gente tem que manter sempre tapado e limpo para que não aconteça a proliferação desse agente, né? Desse mosquito que transmite o agente, né? Que causa a doença. Além dessas doenças que a gente viu anteriormente, tem também outras doenças que são transmitidas de forma indireta, como a verminose. As verminoses, elas são doenças causadas por seres vivos conhecidos como os vermes. Eles podem entrar no nosso corpo quando a gente consome água ou alimento contaminado, quando a gente não lava as mãos antes de tocar nos alimentos, quando a gente coloca a mão suja na boca, quando a gente caminha descalço pelo solo. Então a gente tem que ter alguns cuidados para evitar ter essas vermes, essas verminoses. Lavar as frutas antes de comer, lavar as frutas, os legumes, beber água filtrada e fervida, lavar as mãos antes das refeições, depois de sair do banheiro e cozinhar bem os alimentos, né? Porque ao cozinhar você acaba matando esse tipo de verme, né? Verminose. Para encerrar essa questão desse assunto, eu vou ler na página 97 um texto que fala sobre a primeira vacina, tá? Na Inglaterra, em 1796, ocorreram muitos casos de varíola, uma doença transmissível que provoca a morte de várias pessoas, a morte de várias pessoas. Na época, muitas pessoas que trabalhavam ordenhando vacas contraíram desses animais uma doença semelhante à varíola. O médico britânico Edward, ele percebeu que essas pessoas se tornaram resistentes à varíola. Com base nessa observação, o Edward, ele percebeu que poderia prevenir a varíola aplicando nas pessoas saudáveis um material retirado diretamente das feridas das vacas que tinham a doença semelhante à varíola e que posteriormente poderia ser passado de uma pessoa para outra. O trabalho dele favoreceu o desenvolvimento das vacinas. Somente a partir de 1885 surgiram as primeiras vacinas produzidas por meio de técnicas científicas elaboradas pelo cientista francês Louis Pasteur. Em 1980, após diversas campanhas de vacinação em todo o país, a Organização Mundial da Saúde
declarou oficialmente a extinção da varíola, ou seja, não tinha mais. Esse é um exemplo da importância das pesquisas científicas para o desenvolvimento de produtos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. É justamente o que está acontecendo agora nesse tempo de pandemia, onde está sendo feito pesquisas científicas para procurar a vacina que previne e que cura a coronavírus. Em relação à atividade, eu vou deixar para vocês que a atividade da página 98 e 99, tá? Vou deixar as páginas indicadas lá na descrição do vídeo, lá no Classroom. Eu vou deixar esse vídeo da aula e vou deixar o resumo lá do assunto, tá? Porque o assunto tá no livro, aí o resumo é só para quem não tem o livro. E vou deixar também essa atividade do livro lá para quem não tem, ou seja, quem tem não precisa imprimir. Tá? Então, vou ler aqui as questões com vocês. Luiz e sua tia acabaram de chegar de um passeio e aqui tem a foto delas, tá? A imagem ilustrativa. Vamos lavar as mãos, tá? Isso ajuda a evitar algumas doenças, tá? Aí vem aqui letra A. Porque a atitude de Luiz e da tia dela podem ajudar a evitar doenças? Você vai responder, tá? Aí na questão B, escreva a letra de cada, no caso é a primeira letra, tá? A letra inicial de cada imagem e descubra o nome de algumas doenças que podem ser evitadas quando lavamos as mãos, tá? Aqui, ó, tem as imagenzinhas, você vai escrever, tá? A primeira letra dessa palavra. Por exemplo, a primeira figurinha é o coelho. Aí você vai escrever a primeira letra da palavra coelho, tá bom? E assim sucessivamente. Letra C. Escreva em seu caderno em quais situações de seu cotidiano você lava suas mãos. Letra D. Você precisa melhorar esse hábito? De que maneira? Escreva em seu caderno, tá? De que maneira você pode melhorar esse hábito? Questão de número 2 está na página 99. Leia as seguintes informações sobre uma verminose. A ascaridíase é uma verminose causada por um verme conhecido como lombriga. Esse verme pode entrar no corpo quando ingerimos águas e alimentos que contêm seus ovos ou pelo contato com fezes humanas que contêm ovos desse verme. Marque a alternativa correta, tá? Sobre essa informação que foi dada aqui. A ascaridíase é uma doença de transmissão direta ou indireta. A transmissão dela ocorre pela ingestão de água e de alimentos que contêm ovos da lombriga ou por meio de gotículas de saliva espalhadas no ar e que contêm os ovos da lombriga. Você vai marcar a alternativa correta. Letra C. Agora escreva de que forma podemos evitar essa doença, tá? Essa verminose. A letra D diz assim: com mais 3 colegas, pesquise na internet informações sobre outra verminose. Essa questão você vai fazer de forma individual, tá bom? Você vai pesquisar informações sobre outra verminose, vai incluir o agente causador, as formas de contágio e a prevenção do tratamento. Depois você vai colocar elas numa folha, assim, ó. Uma folha em branco, tá? Você vai organizar essas informações tudinho nessa folha, como se você fosse fazer um cartaz com uma cartolina, só que a cartolina vai ser o papel, tá? O papel A4 branco, você vai fazer com ele deitado, assim, não assim. Você vai fazer assim, forma de cartaz, tá? A verminose, tá? O agente causador dela, essa verminose aqui, ela é a ascaridíase, tá? É a lombriga, o agente causador dela. Aí como a gente se contamina? A gente se contamina pelos alimentos, tá? E como a gente se previne? Aí a gente vai explicando. Aí o que você vai fazer? Você vai ajeitar essas informações tudinhas no cartaz, tá?
e vai pensar numa campanha de prevenção disso. Como que você pode incentivar as pessoas a se prevenirem dessa doença, tá bom? Aí você vai fazer esse cartaz e vai no papel pequeno, não precisa ser grande, tá? Para ser mais fácil. E vai pensar nessa prevenção, tá? E vai fazer lá no papel também. Pode fazer frente e costa, dependendo da caneta que você vai usar, tá bom? Então a atividade é essa, eu vou deixar a atividade do livro, somente a letra D que você vai fazer, quem tem o livro, né? Vai fazer o cartazinho. Mas aí você pode escrever no livro mesmo e mandar a foto para mim. Aí quem não tem o livro, não se preocupe que eu vou deixar lá no livro, tá bom? Então a aula de hoje é essa. Não acumulem essa atividade. Envie ela antes do próxima aula de ciências, tá bom? Não acumulem atividade. No caso, vocês têm que mandar ela até a terça-feira da semana que vem, antes da quarta, tá bom?